Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora mais uma aula de ciências. Essa aula é referente à semana 4 do PET volume 6. O tema da aula é a estrutura do sistema nervoso. Na semana passada, nós vimos como é formado o sistema nervoso. Só relembrando, ele é formado por células nervosas, né, ou neurônios, e essas células, elas estão espalhadas no nosso corpo, porque o sistema nervoso ele vai fazer o controle de todas as coisas do nosso organismo, né? E a gente viu a associação do sistema nervoso com o sistema ósseo, com o sistema muscular. E aí nós vamos finalizar hoje. Eu vou mostrar para vocês a organização desse sistema nervoso, tá? Então, o sistema nervoso central, ele vai se compreender pelo encéfalo, e nós vamos observar também a presença do sistema nervoso periférico, tá? Então, o que seria o encéfalo? O encéfalo está na região do crânio, né? Ele compreende o cérebro, cerebelo e tronco encefálico, que eu vou mostrar numa imagem mais para frente, como é esse tronco encefálico, né? E também a medula espinal ou espinhal. Na maioria dos livros vai trazer espinal, tá? Que são protegidos pelos ossos do crânio, ou seja, a gente já viu que o nosso crânio, ele é formado por vários ossos que estão bem unidos, e a medula espinal, ela vai ser protegida pela coluna vertebral, tá? Tanto o encéfalo quanto a medula estão envolvidos por 3 membranas. Essas membranas são membranas bem fininhas, mas que protegem o sistema nervoso central contra choque mecânico. O que seria isso? Contra atrito. Então, por exemplo, se a gente cair, né, a gente não tem lesão muito grave. É claro que se for uma queda muito forte, que lesionar o crânio, por exemplo, a gente vai ter um traumatismo, a gente pode ter algum dano no sistema nervoso central. Mas não é qualquer tipo de queda que vai fazer isso. Então, nós temos membranas que vão envolver o sistema nervoso central e vão proteger contra choques, tá? Que são as meninges. Então, as meninges, que são 3, né? Temos a dura mater, que é a mais externa e rígida. Então, aqui eu trouxe uma imagem. Aqui nós temos o cérebro, né? Aqui o rosto de uma pessoa. E aqui mostrando como se fosse feito um cortezinho nessa região. Então, a gente está vendo aqui essa região ampliada. E aí a gente consegue perceber mais externamente aqui é o crânio, o osso da cabeça, né? Logo abaixo a gente vai ter a dura mater, que é a meninge mais externa. Logo abaixo a gente vai ter uma meninge, uma membrana, que é chamada de aracnoide. Ela está localizada entre a dura mater e a terceira, que é a pia mater, tá? Essa membrana, ela recebe esse nome porque ela parece teia de aranha, porque ela é rica em vasos sanguíneos, né? E fluidos, tá? E logo abaixo dela, ou seja, mais internamente, mais na parte de dentro, nós temos a meninge, que chama pia mater. Essa membrana ela é mais interna, altamente vascularizada, ou seja, também tem muitos vasos sanguíneos e envolve a superfície cerebral. Então, ela vai ter contato com o cérebro. Aqui, nós temos, então, como se fosse um pedacinho do cérebro, tá? Então, tem o crânio, essas 3 meninges, dura mater, aracnoide e pia mater. Depois é que a gente vai ter o cérebro. Então, tudo isso protegendo o cérebro, que faz parte do sistema nervoso central. Na medula também nós vamos ter essas 3 meninges, tá? Então, protegendo contra choque mecânico. Então, o encéfalo está localizado dentro da caixa craniana e é formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, aqui a gente vê um corte
nesse sentido aqui, tá, gente? Então, como se tivesse feito um corte desse jeito no encéfalo. E aí a gente tem isso aqui tudo, é o cérebro. E aqui nós temos o cerebelo, essa partezinha toda é o cerebelo, e essa partezinha aqui é o tronco encefálico, tá? E aqui, esse tronco encefálico, ele vai comunicar com a medula espinal. Então, descendo aqui na região do pescoço, até no final da coluna, a gente tem a medula espinal, tá? Isso aqui tudo, essa partezinha toda aqui, a gente chama de encéfalo, ok? Então, o cérebro é a maior porção do encéfalo e é dividido em duas porções, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Então, é como se fossem duas partes que estão ligadas. Essas partes estão ligadas por uma região que chama-se corpo caloso, tá? Então, a parte mais externa do córtex cerebral é formada por uma substância cinzenta. Então, vamos entender. Aqui nós temos o cérebro, aqui olha, aqui é o cerebelo, né? Então, essa parte toda aqui é o cérebro. Então, imagina que foi feito um corte aqui nessa região do cérebro, aí a gente está vendo ela aqui aberta, tá? Então, a parte mais externa, que está mais escura aqui, a gente chama de substância cinzenta, tá? E a parte mais interna, a gente chama de substância. Aqui, ó, a parte mais externa, que é o córtex cerebral, é formada pela substância cinzenta, constituída pelos corpos celulares e pelos dendritos dos neurônios. Então, lembrando lá, o neurônio é a célula do sistema nervoso, né? E o corpo celular é aquela parte onde tem o núcleo dessa célula, tá? E o dendrito é aquela região que está próxima ao corpo celular, tá? E na parte interna, que é a substância branca, então aqui, ó, essa parte interna que é mais clarinha, que é chamada de substância branca, é constituída pelos axônios. E o que é o axônio? Só para lembrar, é aquela região mais alongada, que parece um flagelo, parece uma extensão do neurônio, tá? Então, esse axônio, ele vai estar nesta região aqui. O cérebro é responsável por receber informações, analisá-las e elaborar ordens que dirigem as ações. Então, o cérebro, ele vai organizar toda a percepção e vai mandar, né, um estímulo, uma resposta àquela percepção. É encarregado também pelo pensamento, memória, inteligência, emoção e razão, tá? Então, ele vai controlar todo o nosso organismo. Então, eu coloquei aqui uma imagem para mostrar, né, aqui nessa região mediana aqui, ó, que é o corpo caloso, onde vai ter a união dos dois hemisférios, né, dos dois lados do cérebro. Então, eles vão se encaixar, tá? E aí, cada hemisfério vai ser responsável por uma coisa. Então, eu trouxe aqui essa imagem justamente para vocês conseguirem entenderem, visualizar. Viu? No hemisfério esquerdo, então, ele é responsável pelo raciocínio, linguagem falada, linguagem escrita, habilidade científica, habilidade numérica e controle da mão direita, tá? Então, o lado esquerdo controla a parte direita do corpo. No hemisfério direito, a gente vai ter o controle da intuição, imaginação, sentido artístico, sentido musical, percepção tridimensional e o controle da mão esquerda, tá? É interessante, mas é isso mesmo. A interpretação é cruzada, tá? E aí, por exemplo, se alguém tiver uma lesão em uma região do cérebro, essa região ela vai influenciar no comando. Então, se a gente tem a lesão
numa região do cérebro direito, ela pode danificar, por exemplo, a intuição, a imaginação. Então, ele é dividido em regiões, tá? Essa imagem eu trouxe lá do PET e ela vem mostrando essas regiões do cérebro, na verdade do encéfalo, né? Porque aqui a gente tem o cérebro. Essa região aqui, ó, que é onde vai ligar o hemisfério direito com o esquerdo, né? Aqui a gente tem o cerebelo. Essa imagem, então, a gente vê como se tivesse sido feito um corte, né? E aqui a gente tem o tronco encefálico. Tá? Então, o cerebelo, ele está relacionado principalmente com a coordenação de movimentos e o equilíbrio do nosso corpo. Já o tronco encefálico, desculpa, que é formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, ele vai controlar outras coisas, né? Então, o tronco encefálico é uma estrutura localizada na base do cérebro, formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo está relacionado com a audição, reflexos visuais e movimento de tração, de locomoção, né? A ponte está relacionada com a ligação entre várias partes do cérebro e o bulbo está relacionado com o controle de diversas funções, como batimento cardíaco, respiração e deglutição. Então, a gente consegue perceber a complexidade dessas estruturas, né? Então, por isso elas estão protegidas dentro da caixa craniana, porque qualquer lesão vai provocar um problema, vai desencadear um problema no organismo da pessoa, né? Então, é por isso que ele tem que estar bem protegido. Então, o encéfalo está protegido pela caixa craniana e a medula espinal, ela está protegida nas vértebras. Então, eu trouxe aqui essa imagem para mostrar o sistema nervoso central, que é aqui o encéfalo, né? O cérebro, aqui a gente consegue ver o cerebelo. E aqui, olha, descendo, aqui a gente vê ponte, bulbo, né? Mesencéfalo, mas nessa região aqui. E aí ela vai descendo através da coluna vertebral. Então, é bem clarinho que a gente vê as vértebras formando a coluna vertebral, que faz parte do sistema ósseo, né? E essa em destaque aqui representa a medula espinal dentro, né, dessas vértebras. Então, aqui a gente consegue perceber, ó, essa medula espinal, ela está, né, na região mais interna dessas vértebras. Aqui a gente tem a vértebra, que é formada por carbonato de cálcio, por osso, né? E aí a gente tem essa medula passando, sendo protegida por essas vértebras. Então, aqui a gente observa as vértebras desde a região do pescoço até lá perto do bumbum, né? Então, aqui a gente tem, nesse tom mais rosado, a medula espinal passando, sendo protegida pela coluna vertebral, entendido? Então, aqui a gente tem o tronco encefálico, o tronco cerebral, que aí vai ligar aqui ao cérebro, cerebelo, entendido? Então, tudo isso aqui, então, tanto o encéfalo quanto a medula espinal formam o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso periférico, que é a outra subdivisão, né, do sistema nervoso, é formado por nervos e gânglios, que se originam no encéfalo e na medula espinal. A função dos nervos é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo. Existem os nervos cranianos, que partem do encéfalo, e os nervos raquidianos, que partem da medula espinal. Então, aqui nós temos os nervos, olha, que estão sendo mostrados de azul. Esses nervos, eles comunicam a região periférica. Então, a gente tem nervo até chegando lá no dedinho. Por isso que a gente sente quando bate o dedinho na quina da mesa. Porque esses nervos, que são formados, né, por células nervosas, por neurônios,
levam a mensagem lá do dedinho até o sistema nervoso central. Leva como? A partir desses nervos. Então, nós temos os nervos que comunicam, que vão ligar todas as regiões do nosso corpo ao sistema nervoso central. Então, bati o dedinho lá, vem o nervo trazendo a mensagem. Então, se comunica aqui com o sistema nervoso central, né, através da medula espinal, chega até o cérebro ou cerebelo, dependendo do que for, né? Então, chega a essa região aqui, que é o encéfalo, e é interpretado. Interpretou, vai vir a resposta também, né? Porque, por exemplo, alguém pisou no meu pé. Então, eu vou sentir a dor e falar assim, ai, você pisou no meu pé. Você tá pisando no meu pé. Para a pessoa tirar, né, o pé de cima do meu. Então, essa mensagem, ela vem, é interpretada e volta com a resposta, tá? Então, esses nervos cranianos que partem do encéfalo e os nervos raquidianos que partem da medula espinal, eles vão fazer essa comunicação a toda a região do nosso corpo. De acordo com a função dos nervos, eles podem ser classificados como aferentes ou sensitivos. Esses nervos aferentes são os que vão enviar sinal da periferia do corpo para o sistema nervoso central. Ou seja, o nervo aferente é aquele que vai levar a informação do meu dedinho para o meu sistema nervoso central. Então, eu bati o dedo, os nervos aferentes é que vão levar essa informação para o meu sistema nervoso central interpretar. Já os nervos eferentes, que são nervos motores, eles vão enviar o sinal do sistema nervoso para o músculo ou para a glândula para liberar alguma substância. Então, por exemplo, pus a mão numa panela quente. Os meus nervos aferentes ou nervos sensitivos vão mandar o sinal para o meu sistema nervoso central, que vai interpretar. Vai interpretar como? Nossa, tá queimando minha mão, tem que tirar minha mão. Rápido. Então, os nervos motores vão vir através dos nervos, né? O meu estímulo vai vir e vai lançar um comando no meu músculo. Para quê? Para eu retirar a mão. Então, nós temos os nervos que vão ser estimulados. Então, eu pus a mão lá, estimulou meu nervo, levou lá a informação, ela volta com a resposta. Essa questão de voltar com a resposta, que é a partir do nervo motor. Voltou, então, a resposta para o meu músculo, para eu tirar minha mão, para ela não queimar, né? Então, nós temos o trabalho, né, dos nervos aferentes ou sensitivos, juntamente com os nervos eferentes ou motores, tá? Para que aconteça a interpretação da mensagem, a resposta a essa mensagem, tá bom? Isso acontece o tempo todo no nosso organismo. Então, nós temos resposta a glândulas também, tá? Então, por exemplo, eu alimentei o meu organismo, ele está trabalhando o tempo todo para eu digerir aquele alimento. E aí, nós temos glândulas envolvidas na digestão, e aí quem comanda isso é o sistema nervoso central, de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade. Então, nós temos nervos mistos que eles são formados por fibras sensoriais e fibras motoras, ou seja, tanto tem a parte sensorial, como também tem a parte motora, né? E aí nós temos, por exemplo, os nervos raquidianos, ok? Aqui eu trouxe essa imagem, esse esquema, na verdade, para mostrar uma subdivisão do sistema nervoso periférico. Então, só recapitulando. O sistema nervoso ele é composto por sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinal, ou também o sistema nervoso ele pode ser periférico.
O sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos e gânglios, ele ainda é dividido em dois outros grupos. Então, o sistema nervoso periférico, ele pode ser somático, ou seja, esse sistema nervoso periférico somático, ele vai ser responsável pelas ações voluntárias, ou seja, pelas ações que eu desejo executar. Então, por exemplo, eu levantar meu braço, eu mexer minhas mãos, é uma ação voluntária. É porque eu quero fazer. Então, os músculos estriados esqueléticos que vão realizar movimento voluntário do nosso corpo, eles são comandados pelo sistema nervoso periférico e eles são do tipo somático, tá? Porque as ações voluntárias são realizadas pelo sistema somático do sistema nervoso periférico, ok? Agora, aquelas ações dos nossos músculos que não são controladas, por nós no sentido de consciência. Então, por exemplo, o coração da gente está batendo o tempo todo. O nosso sistema digestório está funcionando o tempo todo, independente da gente ter que ficar pensando, meu coração precisa bater. Meu estômago tem que digerir o pão que eu acabei de comer. Então, essas ações que acontecem sem um comando consciente nosso é chamado de involuntário. Ela acontece sem que a gente precise ficar toda hora pensando nisso. Então, os músculos lisos que formam os órgãos e o músculo estriado cardíaco, eles realizam movimento involuntário. E esses movimentos involuntários são controlados pelo sistema nervoso periférico. E esse sistema nervoso periférico, ele é do tipo autônomo. Autônomo ele faz por conta dele, né? A gente não precisa ter consciência disso. É claro, gente, que se a gente tiver uma lesão do sistema nervoso central, pode afetar o sistema nervoso periférico, tá? Porque todo o sistema nervoso periférico, ele é direcionado para o sistema nervoso central. Vou até voltar aqui. Então, o sistema nervoso periférico, que está aqui de azulzinho, ele é direcionado o estímulo, todas as sensações, elas são direcionadas para o sistema nervoso central, que interpreta e volta com uma resposta. Então, para que meu coração continue batendo, há um estímulo do sistema nervoso periférico sendo enviado para o sistema nervoso central para que seja realizado esse evento, né, do batimento cardíaco, tá? Então, se tiver uma lesão no sistema nervoso central, pode danificar as ações do sistema nervoso periférico, entendi? Então, o sistema nervoso periférico, ele é dividido em somático, quando a gente está falando das ações voluntárias, que são de acordo com o desejo da gente, e pode ser também dividido em autônomo, que é aquela ação involuntária do nosso organismo, né? Que acontece nos nossos órgãos e no coração também, que é um órgão, né? O que diferencia o coração dos demais órgãos é o tipo de musculatura, tá? Então, esse é o conteúdo da semana 4 do PET volume 6. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Estou aguardando, então, as atividades de quem ainda não mandou. Na semana que vem, a gente já começa o PET volume 7, tá bom? Então, não fiquem com dúvidas. Se tiver dúvida, me acione. Muito obrigada, então, por assistir essa aula. Eu espero vocês na semana que vem com mais um conteúdo do PET, viu? Muito obrigada, então, por tudo. Fiquem com Deus e até semana que vem. Abraços, tchau!